Então, vamos hoje falar da Parashá Eikev, famosa Parashá Eikev, que também é conhecida como a Parashá do calcanhar. Já vamos entender por quê é a Parashá do calcanhar. Então a Parashá começa com as seguintes palavras: Viaya Eikev Tishmeun et Mishpatim Aele. E assim vai ser quando vocês escutarem sobre essas leis, os martem veacitem otam, você guardar as leis e você cumprir as leis, Veshamar Hashem Elokecha lecha et habrit ve'et hachesed asher nishba lavoter. Então Hashem também vai fazer a parte dele, ele vai cumprir o pacto e ele vai guardar a bondade que ele prometeu desde os nossos antepassados, desde Abraham, Yitzhak e Yaakov, que construíram com Deus um relacionamento com todo o chesed que eles fizeram, chesed com as pessoas, e entre aspas, o chesed que eles fizeram com Hashem também, deles seguirem a vontade de Hashem, mesmo em situações muito difíceis. A gente sabe que Abraham foi testado com 10 testes muito difíceis e ele sempre cumpria a vontade de Hashem, mesmo quando ele precisou oferecer como sacrifício o seu próprio filho, ele não deixou de cumprir a vontade de Hashem. No final das contas, Hashem segurou a mão dele e não permitiu que ele fizesse o sacrifício. Na verdade, ele nunca quis que Abraham Avinu fizesse o sacrifício. Ele queria testar a fidelidade, até onde iria Abraham Avinu, mas Baruch Hashem, esses 10 testes o Abraham passou, ele foi criando, cada teste que ele passava, um vínculo mais forte com Hashem, e assim também com Yitzhak, assim também com Yaakov Avinu, e Yaakov Avinu em especial, é muito interessante, que os testes dele, talvez ele foi dos 3 patriarcas, o patriarca mais pé no chão. O que significa? Os testes dele são testes do dia a dia, o teste de estar na casa de Lavan, que está roubando ele, e mesmo assim ele continuar sendo honesto, os testes do cotidiano, a filha dele é sequestrada e começa a ter alguns problemas, e os filhos vão lá e matam a cidade inteira, e ele tem um problema com o irmão dele que quer matar ele. Quer dizer, no dia a dia ele começa a ter muitos testes, muitas dificuldades, e também Baruch Hashem, ele deixou para a gente o legado da gente saber como passar nos testes, e mais do que isso, ele deixou para a gente, como a gente acabou de ler, um pacto com Hashem, e Deus falou: faz a parte de vocês, mantenham o que os patriarcas de vocês faziam, e eu vou do meu lado também guardar o pacto e guardar toda a bondade que eu quero, que eu prometi, que eu jurei que eu ia dar para os seus antepassados, e eu vou guardar também para vocês. Então, aqui parece, né, uma linguagem um pouco condicional, né? Eike, dá para a gente traduzir como: se você cumprir, se você escutar, eu vou dar muita brachá para vocês, se vocês forem obedientes e fizerem o que vocês têm que fazer, então Deus está garantido que ele também vai fazer a parte dele. E os nossos sábios explicam que a linguagem Eikev também vem de calcanhar. Então, o Rashi explica que justamente talvez o maior tropeço das pessoas não é nas grandes mitzvot, nos grandes testes da vida. O que vai contar para a gente de verdade justamente são as mitzvot pequenas, são aquelas mitzvot do dia a dia, e que a gente muitas vezes acaba menosprezando, a gente acaba, infelizmente, não dando toda a importância para o nosso dia a dia. Quer dizer, a vida, óbvio que a gente tem os momentos especiais do nosso dia, do nosso ano, da nossa vida como um todo. Como a gente falou, Abraham Avinu, ele teve testes muito grandes pontualmente, mas o Yaakov Avinu, ele já ensina para a gente, e até o nome interessante, Eikev, o nome Yaakov, também vem de calcanhar. Por quê? Porque ele nasceu segurando no calcanhar do irmão dele, do Esav, não queria deixar que o Esav fosse o primeiro. O Yaakov, ele teve essa vida com os testes do cotidiano, com os pequenos detalhes do cotidiano, e é nisso que a gente vai ser muito testado. Então, por exemplo, se a pessoa recebe troco a mais no banco, se ela devolve ou ela começa a falar: quer saber, o banco sempre me rouba, me cobra taxas a mais, eu não vou devolver esse dinheiro a mais que me deram. E
outras coisas do dia a dia que a gente pode, infelizmente, acabar tropeçando. O que vai acontecer? A gente tem alguns pequenos testes pontuais maiores, só que durante o dia a dia a gente tem um monte de testes que estão acontecendo. No final das contas, o Rashi fala que o julgamento final, o que vai ter um peso maior? As coisas pequenas do cotidiano que vai juntando de coisa pequena em coisa pequena, o volume no final da nossa vida vai ser principalmente dos pequenos testes do cotidiano. Então, justamente essas mitzvot que a gente pisa com o calcanhar, significa que a gente não dá tanta importância. Vamos dar um exemplo clássico para isso. Quando a gente chega nas filot, estamos já chegando, sempre quando começa o Sefer Dvarim, que começa as broncas de Moshe Rabbeinu, os discursos finais de Moshe Rabbeinu, a gente já começa a sentir um pouquinho que Elul está chegando, a gente já começa a sentir que está chegando de novo Rosh Hashanah, Yom Kippurim, os Yamim Noraim, os dias temíveis, os dias de julgamento, onde todos os nossos atos vão passar diante de Hashem. Então, Sefer Dvarim já tem um gostinho aqui de Rosh Hashanah e Yom Kippur da gente pensar. Então, quando chega naquela tefilá de Rosh Hashanah, principalmente o Musaf de Rosh Hashanah, ou quando a gente chega nas tefilot de Yom Kippur, está todo mundo lá com o seu kittel branco vestido, com o talit, todo mundo cobrindo a cabeça, batendo cada haverá que a gente menciona, cada transgressão mencionada no vidui, naquela confissão que a gente faz dos nossos erros, as nossas kavanot estão lá em cima, a gente tenta ter as intenções mais puras, conectados diretamente com Hashem. Agora a pergunta é, e as tefilot do dia a dia? E as tefilot que a gente faz, Shacharit, Mincha e Arvit, de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, quer dizer, as pequenas tefilot do dia a dia, como que está a nossa kavaná? Quer dizer, ter kavanot, ter essa intenção, conseguir fazer uma boa tefilá em Rosh Hashanah e Yom Kippur, cola kavod, óbvio que vale muito mais, e conseguir fazer no dia a dia, certeza que isso vale até mais do que uma boa tefilá do Yom Kippur. Por quê? Porque é o teste do cotidiano, são as mitzvot que normalmente a gente pisa com o calcanhar, a gente não dá muita atenção, mas Yom Kippur e Rosh Hashanah são 2 dias, Yom Kippur é mais um dia, estamos falando 3 dias do ano, a gente tem 365 dias do ano, e todos esses outros dias, quer dizer, tirando 3 que a gente tem esses dias incríveis, e os outros 300 e poucos dias, como que vai estar a nossa tefilá? É isso que vai fazer a diferença. Lá no julgamento final, quando o Hashem ele juntar todas as mitzvot que a gente fez na vida, é isso que realmente vai fazer a grande diferença. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado aqui no nosso dia a dia, tentar fazer as coisas corretas, em especial quando a gente acaba prejudicando outras pessoas por não se importar, por literalmente pisar em cima dos outros. Tem um rabino que toda vez que ele visitava o filho na Yeshivá, ele quer saber, será que meu filho está aproveitando? Será que meu filho está bem? A primeira coisa que ele fazia não era ir no Beit Midrash, ver se o filho está estudando bem. A primeira coisa que ele fazia era ir no quarto do filho, ver se o quarto está arrumado, porque o quarto desarrumado não é só, primeiro, é uma demonstração que você não se importa com a ordem, significa que na tua cabeça, a tua cabeça não está ordenada. Então, desorganização já é um sinal, um alerta vermelho aqui também para a nossa parte espiritual, mas pior do que tudo, se você deixa as tuas coisas bagunçadas e você divide o quarto com outros bahurim, com outros alunos, tem mais 3, 4 pessoas que estão dormindo nesse quarto e você deixa bagunçado, significa que você não se importa com os outros, porque os outros, talvez, tem gente um pouco mais metódica, que gosta de deixar a cama arrumada, e vai toda vez que ele entrar no quarto dele, vai incomodar que o outro deixa tudo jogado, você está causando um incômodo para alguém. Então, isso também é espiritualidade. A espiritualidade está nas pequenas coisas do cotidiano, na preocupação em cumprir as coisas da maneira correta, ser minucioso em como a gente vai cumprir as mitzvot e, principalmente, o cuidado para a gente não pisar em ninguém, não só não pisar nas mitzvot, a gente pisa nas mitzvot, mas pior do que pisar nas mitzvot, a gente pisa nas pessoas também,
quando a gente acaba não tomando cuidado. E o Pirkei Avot, ele traz uma pergunta interessante. O Pirkei Avot falou o seguinte: qual é o caminho correto que o homem ele deve seguir? E um dos Talmidim que estavam lá com o Rav, ele responde, Rav Yossi disse, seja um shachen tov, seja um bom vizinho. Espera aí, a gente poderia pensar tantas coisas, qual o caminho bom que a pessoa deve fazer? Vem o Rav Yossi e fala, seja um bom vizinho. O que quer dizer a gente ser um bom vizinho? Vizinhos são pessoas que estão interagindo o tempo inteiro. Então, quer dizer, se eu não for cuidadoso com o barulho, se eu não for cuidadoso de deixar o carro estacionado direito, para não atrapalhar quando o outro vizinho vai estacionar o carro dele, se eu não vou tomar cuidado de não ficar segurando a porta do elevador e o vizinho lá está esperando, ele tem um compromisso agora e ele vai atrasar no compromisso porque eu fiquei segurando a porta do elevador por 5 minutos, porque eu não me importei com os outros, quer dizer, os vizinhos estão interagindo o tempo inteiro entre eles, e ser um bom vizinho significa ter erpatiut, se importar, se preocupar com os outros, com os pequenos detalhes. Então, teve uma vez um vizinho, chega na sexta-feira, ele chega para um amigo, para um vizinho dele e fala, olha, será que você poderia me emprestar o seu cortador de grama? Eu te devolvo na segunda-feira? E o vizinho falou, óbvio, claro, com alegria, eu quero muito fazer esse reset, empresta para ele o cortador de grama. Então, esse vizinho que emprestou o cortador de grama, ele está conversando com outros vizinhos mais tarde, e o outro vizinho, e ele comenta, eu hoje emprestei o cortador de grama para o fulano, e o outro vizinho fala assim, que esquisito, ele também pediu o meu cortador de grama emprestado, e falou que na segunda devolve. E o terceiro vizinho fala a mesma coisa. Uau, para mim também ele pediu o cortador de grama emprestado e falou que na segunda-feira ele devolve. O que será que está acontecendo? Para que ele precisa de 3 cortadores de grama? E eles vão lá falar com o vizinho e falar, olha, o que está acontecendo? A gente descobriu que você pegou todos os cortadores de grama na sexta-feira e falou que vai devolver na segunda. Por que isso? Ele falou, porque no domingo eu quero dormir até um pouquinho mais tarde. Significa que você quer cuidar do seu jardim, cola cavalo, mas não às custas com o sono do vizinho do lado, que quer descansar um pouquinho mais. Então, você acordou às 7 horas da manhã, tudo bem, não precisa acordar a rua inteira, porque você acordou cedo e não teve o cuidado de não fazer barulho e de não acordar os outros vizinhos. Então, são as pequenas coisas, quer dizer, as pequenas mitzvot do cotidiano, eles seriam comparados com tijolos. Quando você quer construir um grande prédio, você começa de tijolos pequenos. Isso é a espiritualidade, é isso que Hashem ele espera da gente, que a gente seja cuidadoso até mesmo nas coisas pequenas. Mas tem um aspecto aqui também interessante sobre as coisas pequenas do cotidiano. Óbvio que, de novo, quando a gente faz as coisas grandes, a gente cuida das grandes mitzvot, dos dias importantes do ano, óbvio que isso tem uma importância aos olhos de Deus, mas quando a gente cuida também das coisas pequenas, isso mostra de verdade o nosso amor por Deus, quer dizer, vai ser nos detalhes das coisas pequenas que a gente acaba fazendo. Isso primeiro, as coisas pequenas vão moldar o nosso caráter. Então, uma pessoa que não é honesta em pequenos detalhes, como a gente falou, de devolver o troco a mais, ele vê que um produto está com o preço errado, ele avisa, em vez de se aproveitar do erro e agora ganhar dinheiro em cima do outro, ele vai lá e avisa que o preço está errado. Então, essas coisas vão moldando o caráter. Para alguém passar num teste de devolver 100 mil reais que depositaram errado para ele antes tem que ter passado nos testes de devolver os 2 reais que deram a mais para ele no troco. Quer dizer, as coisas pequenas, eles vão construindo o nosso caráter e vão transformando a gente numa pessoa melhor. Então, justamente, quer dizer, essas coisinhas pequenas, elas podem fazer toda a diferença. Qual que seria o machal? Com que isso se compararia? Uma pessoa, ela monta o bagageiro, aqueles bagageiros que coloca em cima do carro, ele quer sair com a família e ele não quer ler o manual de instruções, ele sabe tudo. Homens normalmente são assim, homens não gostam de perguntar nada para ninguém,
não gostam de manual de instrução, a gente sabe tudo, vamos lá fazer. Ele monta e ele viu que sobraram alguns parafusos no final. Ele fala, quer saber, eu sou melhor do que o fabricante precisou desses parafusos, para mim sobrou, montei sem usar os parafusos, e ele joga no lixo esses parafusos, ele começa a viagem, de repente ele para num posto de gasolina e ele descobre que já caiu no meio da estrada, caiu o bagageiro dele com todas as roupas da família e acabou as férias por causa de alguns pequenos parafusinhos que ele não colocou direito. Então a gente percebe que também no dia a dia as coisas pequenas elas podem fazer uma grande diferença no final das contas. E muitas vezes a gente não tem ideia aonde pequenas atitudes do cotidiano, aonde isso vai levar. E pode ser que coisas pequenas, pequenos atos, por exemplo, de Kiddush Hashem, de santificar o nome de Deus, eu faço uma coisa agora e, uau, daqui a 10 anos vai ter uma consequência incrível por causa de um pequeno ato. Por exemplo, aconteceu uma história real, tinha um judeu americano milionário e ele era um homem muito afastado de Torá, de mitzvot, e ele foi conhecer Eretz Israel pela primeira vez, não conhecia, e ele foi lá no Kotel, ele ficou super emocionado, o Muro das Lamentações, e de repente ele olha um homem Hassid, está lá com o Streimel dele, com as roupas dele de Hassid, e ele está rezando com uma kavaná, ele nunca viu na vida alguém rezando com tanta kavaná, alguém tão concentrado aqui com uma reza. E aí esse homem, ele volta para casa e ele toma uma decisão. Eu achei tão bonito esse homem rezando que eu quero fazer uma grande doação para algum lugar onde tem pessoas parecidas com aquele judeu religioso rezando. Então ele vai numa primeira sinagoga, é uma sinagoga reformista, e ele não encontra nada do que ele está procurando lá, não é aqui. E ele vai numa outra sinagoga, agora ele já vai numa sinagoga mais religiosa, mas no meio da tefilá, as pessoas estão conversando, as pessoas estão dando risada, também não é isso, não é esse lugar. De repente, ele chega num lugar lá em Dallas, e ele entra na sinagoga e, uau, todo mundo lá rezando, um lugar muito sério, então todo mundo com kavaná, e aí sim ele se identifica e fala, uau, agora sim, esse é o lugar que aquele homem lá do Muro das Lamentações se identificaria. E quando o Rosh Kolel, a pessoa responsável lá, era um centro de estudos de Torá para homens casados, quando ele vem perguntar quem é esse homem que está vindo a primeira vez, vem dar um aperto de mão de boas-vindas, esse aperto de mão veio junto com um cheque de $10.000. Isso estamos falando aos 30, 40 anos, quer dizer, $10.000 na época era muito dinheiro, talvez dava para manter a sinagoga por alguns meses, e eles acabaram ficando muito amigos. Esse milionário acabou fazendo tchuvá, ele acabou se aproximando, ficou um grande apoiador daquela sinagoga, daquele kollel que se transformou em Dallas, um dos maiores centros de estudo de Torá lá dos Estados Unidos, e Baruch Hashem, com o apoio desse homem que também se aproximou da Torá e das mitzvot. Então, olha que incrível, quando aquele homem ele chegar no Shamayim, depois dos 120 anos, ele vai chegar no julgamento dele lá no Shamayim, e o que vai acontecer? Vão virar para ele aquele Hassid que estava rezando lá no Muro das Lamentações e vão falar para esse Hassid o seguinte, olha, Kola Kavod, você montou um centro, maior centro de estudos de Dallas, e com centenas de pessoas estudaram Torá, centenas de pessoas voltaram em Tchuvá, se aproximaram da Torá, e esse Hassid vai falar lá no Shammai, falou, Deus, eu acho que está tendo algum erro aqui, porque eu nunca saí de Israel na minha vida, eu nem sei onde fica Dallas, como assim eu montei um centro de estudos e através daquela tefilá dele com kavaná, quer dizer, ele nem sabia que estão olhando para ele, ele nem sabia o impacto que ele está fazendo na vida de outras pessoas, mas Deus, ele está vendo tudo e essa pessoa vai ser recompensada por uma tefilá que ele fez com kavaná, os pequenos detalhes, aquele parafusinho que consegue segurar todo aquele bagageiro que vai vir
com toda a bagagem, todas as mitzvot que a gente, Baruch Hashem, a gente pode cumprir na nossa vida. Então, assim vai ser com todas as coisas pequenas do nosso cotidiano, que a gente for cuidadoso, principalmente, como a gente falou, com o Ben Adam Lechaveró, e em relação ao próximo, em relação a não pisar em ninguém, a não atrapalhar os outros, não ser uma pessoa que é muito espaçosa e que incomoda as outras pessoas, a gente, Bezrat Hashem, tem que sempre estar de olho se os nossos atos não estão incomodando, não estão atrapalhando as outras pessoas. E isso, Deus, ele valoriza muito essas pequenas demonstrações de se importar com as outras pessoas. Um outro ponto, fala o Rav Yohanan Zweig, também o que representa os pequenos atos do cotidiano. Quando a gente tem um relacionamento distante com alguém, então a gente não pode pedir coisas muito cotidianas. Então, é uma pessoa que vai no médico, ele tem um relacionamento muito frio com esse médico, quer dizer, ele vai, o médico examina ele, e quando ele precisa de alguma coisa, ele vai ligar para a secretária vai passar para o médico às vezes vai retornar. Ele nunca vai pedir para o médico, por exemplo, se olha, no caminho, eu sei que você mora perto da minha casa, no caminho de casa, você poderia passar me comprar um sorvete e deixar aqui na minha portaria? Isso ele não pode pedir para o médico, porque ele não tem uma proximidade com esse médico para fazer esse tipo de pedido. Mas, por exemplo, um marido e a esposa pode muito bem, obviamente, ligar para o marido e falar, querido, quando você estiver voltando para casa, você pode passar lá na loja e comprar um sorvete para mim? Isso é completamente normal, porque o relacionamento dos dois é algo muito mais próximo. Então, a proximidade entre duas pessoas permite que você possa pedir também coisas pequenas. Quer dizer, se você tem um relacionamento mais frio, é uma coisa só, não vou ficar pedindo coisas pequenas. Ou, se eu preciso do médico, olha, 2 da manhã, a pessoa está entrando em trabalho de parto, óbvio que ela vai ligar para o médico, mas ela nunca ligaria para o médico às 2 da manhã para perguntar alguma coisa mais trivial. E às vezes pode ser que num relacionamento mais próximo, dois amigos muito próximos, um amigo está com algum problema, com alguma dificuldade, e ele vai ligar para o amigo dele às 2 da manhã para conversar, olha, preciso desabafar, eu preciso falar com você. Então, a proximidade entre duas pessoas, isso permite que a pessoa possa pedir também coisas pequenas. Significa que quando eu estou cumprindo as mitzvot pequenas, essas que a gente pisa com o calcanhar, eu estou demonstrando que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de proximidade, de pessoas que se amam, de pessoas que são realmente muito próximas umas das outras, que até mesmo coisas pequenas podem ser pedidas no nosso dia a dia. Então, são com esses pequenos atos que, Bezrat Hashem, a gente vai construir a nossa espiritualidade e a gente vai, Bezrat Hashem, mostrar para Hashem o quanto a gente se importa com o nosso relacionamento, o quanto a gente quer estar conectado com ele e com as mitzvot dele. Depois a Parashá, ela vai continuar. Moshe, o tempo inteiro aqui nos discursos finais dele, ele está chamando atenção, olha, toma cuidado com as dificuldades que vocês vão encontrar, toma cuidado com as más influências. Isso vai se repetir em todas essas últimas parashiot da Torá, nesses últimos discursos de Moshe Rabbeinu, ele realmente está sempre muito preocupado com os impactos que as más influências eles vão tendo sobre a gente. E uma das grandes preocupações que Moshe Rabbeinu tem, durante todos os anos que eles viveram no deserto, o povo judeu não tinha muitos luxos, por mais que Baruch Hashem, eles têm tudo o que eles precisam, não falta absolutamente nada para eles, eles têm o man para comer, para alimentar o corpo com todas as proteínas e vitaminas e sais minerais que o corpo precisa, eles têm o poço de água, eles estão protegidos com as ananeia kavod, aquelas nuvens que também tirava os inimigos, tirava animais perigosos. Então, eles estão com uma vida com tudo que eles precisam, mas, ao mesmo tempo, eles não têm nenhum luxo, a roupa deles crescia junto com o corpo, mas
eles, por exemplo, não vão poder comer um sushi. Eles têm o man pode até ter o gosto do sushi, mas eles não vão poder pedir o sushi para entregar em casa. As roupas, eles não vão poder ter uma bolsa Louis Vuitton, eles não vão poder ter aquele sapato de marca. Eles têm as roupas simples deles durante esses 40 anos no deserto. E Moshe sabe que quando eles vão entrar na terra de Israel, essa vida milagrosa, essa vida separada do materialismo, do mundo material, vai terminar. Eles vão ser expostos a uma vida de materialismo. Então, Moshe Rabbeinu, ele vai começar a chamar a atenção dos perigos que tem da prosperidade, os perigos que a gente tem da gente começar a acumular muito do mundo material e começar, ao invés de usar o mundo material para me servir, a gente vai começar a servir o mundo material. E como tem na moeda americana, está escrito In God we trust, nós confiamos em Deus. Tem gente que lê In gold we trust, a gente confia no ouro. Então, muita gente acaba vivendo a vida muito conectado com o mundo material. Nenhum momento a Torá fala que a gente deve fazer votos de se abster de todos os prazeres do mundo material. Inclusive, o Talmud fala para a gente que se a pessoa tiver uma oportunidade de experimentar uma fruta nova, de experimentar uma comida gostosa, obviamente coisas ksherim, coisas que são kasher de acordo com as leis da Torá, mas se eu tenho uma oportunidade de provar uma coisa que pode me dar um pouco de prazer, e eu falo, não, eu não vou provar isso porque eu estou desconectado do mundo material, o Talmud fala que essa pessoa vai ser cobrada no Shammai. Por que que ele não provou? Se Deus criou esses prazeres para a gente usar, por que que ele não provou desses prazeres? Então, a gente não pode só virar escravo dos prazeres do mundo material. E não é fácil esse equilíbrio. Então, Moshe está preocupado que vai ter uma mudança um pouco brusca de toda a pobreza que eles viviam no Egito, os 40 anos, que foram 40 anos milagrosos, e agora eles vão poder entrar na terra de Israel e vão poder começar a ter fartura, vão começar a poder ter tudo o que eles sempre sonharam. A verdade é que provavelmente eles nunca sonharam, porque eles não tinham esse contato e não tinham esse Yetzer Hará, essa má inclinação, mas com o tempo eles vão acabar tendo, eles vão ver os seus vizinhos, eles vão ver as outras pessoas e vão acabar, infelizmente, a começar a ter inveja dos outros, começar a querer juntar também dinheiro, posses, para começar a viver mais o mundo material, e isso vai acabar puxando eles para baixo. Então, aqui tem um detalhe muito interessante em relação ao man. Moshe Rabbeinu, ele está relembrando aqui sobre esse grande milagre que aconteceu durante 40 anos, que eles eram alimentados de forma milagrosa. Todo dia a pessoa abria a porta da tenda dele, estava lá o man que tinha caído, baboker, bem cedinho caiu man na porta de cada família, na quantidade que cada um precisava. Então, eu acho que não tem situação mais tranquila na vida, mais cômoda na vida. A gente, quando a gente tem que trabalhar e suar, como está escrito na Torá, com o suor do teu rosto, você vai comer o teu pão de cada dia. Então, não é fácil a gente se sustentar, a gente ter alimento, não faltar nada em casa. E aqui na Torá, todos esses 40 anos do man, era um grande milagre, era um conforto muito grande da gente poder ter o nosso sustento sem muita dor de cabeça. Mas olha o que a Torá está falando para a gente. Veshamarta et mitzvot Hashem Elokecha, lalechet bidrachav. Então, segue as mitzvot de Hashem para andar no caminho dele, o leirá oto, que Hashem Elokecha meviacha el eretz tová, eretz nachalei maim, ayanot, o teomot, yotzim bebikat ubahar. Hashem está levando vocês para uma terra muito boa, uma terra onde vai ter só coisas boas, uma terra onde não vai ter pobreza. Então, ele já está avisando os cuidados que tem que ter com a prosperidade para vocês não se perderem. E aí, ele vai lembrar aqui sobre o man que ele deu para a gente comer no deserto. Ve'amachilcha man bamidbar, asher lo yedaun navotecha. E Deus ele deu para vocês de comer o man, que era durante os 40 anos aqui no deserto,
que era uma comida nova, era uma comida que ninguém conhecia, que os seus antepassados não conheceram, essa comida especial, leman anotcha, para causar um sofrimento para você, o leman nasotecha, e para testar você, leitivcha beacharitecha, e para te fazer bem no final das contas. Então, aqui essa linguagem que chama o man de um teste e de uma dificuldade, olha, uma dificuldade e é um grande teste, mas é para te fazer o bem no final. Qual é o teste do man? Quem não gostaria de todos os dias de manhã, toca a campainha, você abre, tem lá um mordomo com uma bandeja de prata, o seu café da manhã, seu almoço, sua janta, já está tudo pronto, olha, não precisa se preocupar. Para as mulheres, olha, não precisa pensar o que eu vou fazer hoje de almoço, o que eu vou fazer de janta, está tudo maravilhoso, está tudo pronto, é só abrir a porta e já vem toda a brachá, já vem toda a fartura, e a Torá está chamando isso de uma dificuldade e um teste. Qual é o teste do man? Qual é a dificuldade que tem aqui no man? Então, tem muitas explicações aqui exatamente o que a gente tem de teste, mas a gente tem que saber o seguinte, existe o teste da, sim, Shlomo Melech, o mais sábio de todos os homens, ele fala, a gente tem os dois extremos, existe o teste da pobreza, Deus nos livre, mas a pessoa tem dificuldades para comprar o alimento, para pagar o aluguel do seu apartamento, para pagar as contas que chegam todo mês. O teste da pobreza é um teste muito difícil, Deus nos livre da pessoa começar a roubar, começar a enganar os outros para ter o seu sustento. E tem o outro extremo, que seria o teste da riqueza. Então, a gente poderia pensar que riqueza só tem o lado bom, não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que uma das cenas daquele famoso filme O Violinista no Telhado, então o ator principal ele fala, olha, dizem que a riqueza é uma doença, Deus, por favor, me manda essa doença. Quer dizer, para quem pensa isso é porque não entendeu ainda qual é a grande dificuldade da riqueza, qual o grande teste, e é isso que o man está ensinando para a gente. O que acontece? Os nossos sábios explicam, então, que a pobreza, o grande risco da pobreza é a pessoa chegar a roubar, chegar a enganar os outros para poder ter o dinheiro que ele precisa para as necessidades mais básicas dele. Mas qual que é o teste da riqueza? O teste da fartura? Deus nos livre é a pessoa chutar Deus, a pessoa falar, Deus, eu não preciso de você, eu tenho tanto que eu não preciso mais de você, Deus, e a pessoa vai acabar cometendo até mesmo um tipo de idolatria chamado egolatria. Como está escrito a linguagem aqui da nossa paraxá, corri ve'ot semiadi, a minha força e o meu esforço que me trouxeram toda a minha fortuna. Não é Deus, não tem nada de Deus na história. Eu fiz, eu construí, eu consegui. Infelizmente, eu escutei uma pessoa falando exatamente essa frase. Eu acho que eu nunca tinha na minha vida escutado alguém falando de uma maneira tão explícita, falando, olha, não foi Deus que me deu nada, eu fiz, eu me esforcei, eu fui atrás, eu trabalhei. Quer dizer, ele não parou para pensar que Deus deu para ele a inteligência, ele nunca parou para pensar que Deus deu para ele a força, a energia, um corpo perfeito para poder trabalhar. Deus abriu portas para ele, deu oportunidades para ele, e o que ele fala no final da vida dele? Eu construí, eu fiz, não tem Deus na história, não tem nada. Então, isso é uma forma de idolatria. E muitas vezes a fartura, ela leva a pessoa a negar Deus. Quer dizer, dos dois extremos, fala Shlomo Amelech, o rei Salomão, é melhor a gente escolher o teste da pobreza do que o teste da riqueza. O teste da riqueza é um teste muito difícil da gente não começar a pensar que todo sucesso e toda fartura eu tenho graças ao meu esforço, à minha inteligência, eu que fiz, e por isso eu não tenho que agradecer ninguém e eu vou usar da maneira que eu quiser todas as brachot que eu tenho na vida. Então, man, é esse o teste, como que você reage quando você tem fartura, quer dizer, a pessoa quando falta alguma coisa para ela, quando ela está numa dificuldade, normalmente o que ela faz?
ela reza para Hashem. Os países mais pobres, países da África que têm crianças até hoje, infelizmente, que morrem de desnutrição, que morrem por falta de vacinas básicas. Nesses lugares, o índice de ateísmo é 1%, quer dizer, 99% das pessoas, quando elas estão com essa dificuldade, elas rezam para Deus, elas acreditam que tem um Deus por trás. Já países como a Suíça, como a Suécia, que tem analfabetismo zero, praticamente 100% da população, eles têm casa própria, eles têm carro, a falta de emprego lá é quase zero, quer dizer, praticamente todo mundo tem uma vida muito cômoda e o ateísmo chega a 60%. 60% das pessoas que têm tudo na vida, Baruch Hashem, que deveriam estar o dia inteiro, passar o dia agradecendo a Deus a vida maravilhosa que eles têm, eles não precisam de Deus, eles têm tudo, então quem precisa de Deus? Se a gente olhar o exemplo clássico, se você vai num parque de diversões, não tem nenhum lugar para rezar. Por quê? Porque quem precisa de Deus num parque de diversões quando eu tenho tudo, que eu estou me divertindo? Mas, se a gente vai num hospital, lá tem um lugar para rezar, tem um lugar de culto ecumênico. Por que isso? Porque lá a gente está lidando com doenças, está lidando com vida e morte, aí a pessoa lembra de Deus. Quando ele percebe que ele está 100% nas mãos de Deus, aí sim ele vai querer rezar. Então, o normal, quando a gente tem fartura, quando a gente tem muitas coisas boas na vida, o normal é Deus nos livre a pessoa se esquecer de Deus, e a gente percebe isso de uma maneira muito forte nas maldições que Deus deu para Adão, Havá e para a cobra. Os três participaram do primeiro grande erro da humanidade. O que Deus falou para a cobra? Você vai rastejar sobre o teu ventre e você vai comer pó. Gente, é uma brachá isso, não é uma... Onde está lá, onde está a maldição aqui? A cobra, ela vai comer pó, não falta pó no mundo, nunca vai faltar nada para ela. Essa é a maldição. Como nunca vai faltar nada para ela, ela vai se afastar cada vez mais de Deus. Então, Deus está dando uma clalá, uma maldição para a cobra, que cada vez ela vai se afastar mais. Deus não quer a proximidade dela. Mas a clalá, a maldição de Adão, Arishon e de Havá, justamente são maldições que têm uma brachá escondida. Deus está bravo agora com Adão e com Havá, fizeram um erro gravíssimo, então ele está empurrando eles com a mão esquerda, com a mão fraca, mas ao mesmo tempo ele está puxando eles de volta com a mão direita, que é a mão forte. Qual é a brachá que está escondida? A clalá de Havá é que ela vai ter dificuldades, vai ter as dores do parto, você vai ter filhos com muito sofrimento. Nesse momento, quando a mulher está nas dores do parto, ela está nas dificuldades, o que ela faz? Ela faz tefilá, ela faz teilim, ela reza para Hashem, ela se conecta de uma maneira como ela nunca se conectou na vida. Para o Adam Arishon, qual é a clalá? A clalá é que você vai comer o teu pão com o suor do teu rosto, teu sustento vai vir com muita dificuldade, e agora Adão virou um ser mortal, quer dizer, quando tem uma doença, quando tem uma dificuldade, a pessoa volta o coração dele para Deus. Quando tem uma dificuldade de sustento, ele reza para Hashem. Então, é uma clalá que está, por um lado, afastando Adão, mas, ao mesmo tempo, puxando ele de volta. Eu quero você junto comigo. E as dificuldades vão fazer você voltar para mim. É isso que Hashem ele queria de Adam Arishon. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Baruch Hashem, que a gente pode ter fartura. Hoje em dia, a gente está num mundo que tem cada vez mais fartura. A gente vai num supermercado e a gente vê... minha época de moleque eram 2, 3 tipos de suco, hoje em dia tem 40 tipos de suco, mistura suco de pêssego com manga e suco de não sei o que com não sei o que. Hoje em dia a fartura que a gente tem, e a pergunta é, será que hoje em dia as pessoas são mais felizes do que eram antigamente, com toda a fartura, com tudo que a gente tem de acesso ao mundo material? As pessoas estão mais felizes, elas estão mais plenas. A gente vê hoje em dia, quanto tem de casamento se desfazendo, pessoas com depressão. Peraí, você tem tanta fartura, você tem tantas coisas boas, por que tanta depressão, tanta tristeza?
tantas pessoas já em idade muito nova, tomando tomando remédios controlados. Então, tudo isso mostra que a fartura ela não preenche o ser humano se não tem espiritualidade que está conectado com tudo isso. Então, Moshe Rabbeinu, ele já está avisando o povo judeu, tomem cuidado, por quê? Porque se vocês não se cuidarem, vocês vão ter acesso, a hora que entrar na terra de Israel, a uma fartura muito grande que vocês nunca tiveram na vida, e se vocês não souberem conectar o material com o espiritual, vocês vão acabar se afundando e vocês vão se afastar de mim. Então, Moshe não quer que as pessoas se afastem do Criador do mundo com a fartura que eles vão ter lá para frente. Então, o man, ele era um grande teste. Como você reage à fartura? Tem um outro grande teste do man, e isso também se aplica para a gente no nosso dia a dia. Por exemplo, como a gente reage quando a gente tem uma dificuldade. Então, normalmente, a gente fala para Hashem, olha, Hashem, eu estou precisando, uma pessoa que está doente, Hashem, me ajuda, eu preciso de saúde, alguém que não está conseguindo pagar as contas, Deus, por favor, me ajuda, me manda o dinheiro que eu preciso pagar as contas, senão vou perder meu apartamento. Mas a grande pergunta é, como você reage, como você se comporta quando você tem fartura na vida? Será que você lembra de agradecer? Será que você lembra de mencionar nas tuas filotes, Deus, obrigado por tudo que você me mandou? Mesmo quando eu estou com uma dificuldade, olha, está me faltando dinheiro, mas Deus, obrigado, eu tenho saúde, eu tenho uma família maravilhosa. O outro que está com problema de saúde, mas Baruch Hashem, a situação financeira está maravilhosa. O outro está com problema na família, mas Baruch Hashem tem saúde e tem outras coisas boas na vida. Como que a gente foca as coisas na vida? Quando eu tenho brachot, será que eu sei agradecer e reconhecer? Quer dizer, pedir, todo mundo sabe. Quando eu estou precisando muito de alguma coisa, uau, as nossas kavanot da Tfilá, elas vão lá para cima. A grande pergunta é, as kavanot também vão lá para cima quando Deus te atende, quando você consegue milagrosamente. Quantas histórias a gente vai escutando, a pessoa precisa e recebe um telefonema e Mina Shamaim, aquela pessoa que estava devendo faz 12 anos, ela lembra da dívida e agora ela quer te pagar, e é exatamente o valor do aluguel que você precisava depositar hoje. Quantas histórias a gente escuta de milagres que aconteceram. A pessoa faz uma tefilá e ela é atendida na hora, não necessariamente. Muitas vezes a Hashem ele guarda a nossa tefilá, mas a gente vê muitas vezes a nossa tefilá se materializando quase imediatamente. Qual é a nossa reação? Isso também é um teste. Quando a gente fala a palavra teste, a gente sempre imagina dificuldades, sofrimentos, e não é verdade. Também coisas boas são um teste. Como você reage quando acontecem coisas boas na vida? Você sabe agradecer a Hashem? Você para pensar, olha, o que eu posso fazer? Como David Amelech ele fazia, Mashiv Lashem, Kol Tagmolohi Alai, o que eu posso fazer de volta para Hashem? Como eu posso pagar de certa maneira? Óbvio que Deus não precisa de nada, mas Deus, o que eu posso fazer para pagar, para agradecer? O que eu posso fazer como reconhecimento e agradecimento às tuas bondades? Então, isso também é um grande teste do ser humano, se a gente vai realmente conseguir agradecer e reconhecer, ou se a gente só lembra de Deus quando está me faltando, quando eu estou com uma dificuldade, e Baruch Hashem, nas fases boas da vida, a gente esquece completamente de Deus. Então, a gente pode mostrar isso, por exemplo, numa festa, a gente pode mostrar isso quando tem alguma conquista, alguma coisa boa que está vindo, saiba agradecer. Você soube pedir, Hashem te mandou abrahar, agora também tem que saber agradecer. As coisas boas, o sucesso, as conquistas, elas também são um teste. Como você vai reagir agora que Baruch Hashem, você conseguiu as coisas que você estava tanto pedindo e tanto esperando do Criador do mundo. Também na nossa paraxá aqui, Moshe Rabbeinu vai relembrar das segundas tábuas que ele teve que fazer, já que as primeiras tábuas ele quebrou logo depois que o povo judeu fez o bezerro de ouro. Então ele está relembrando aqui
sobre as segundas tábuas. Mais uma vez, ele vai lembrar a gente sobre a importância da terra de Israel, o quanto a terra de Israel é uma terra com uma brachá. Não estamos falando só em termos físicos, mas também fisicamente falando, Eretz Avat Halav Udvash. Então, Moshe Rabbeinu lembra esse grande presente dessa terra, que materialmente ela é muito fértil, mas a principal vantagem da terra de Israel não é o material e sim o espiritual. É uma terra onde a gente tem uma conexão direta com o Criador do mundo, a terra onde viveram Abraham, Isaac e Jacó e construíram nesse lugar, quer dizer, já era um lugar que ele tem uma espiritualidade diferente, já é um lugar, por exemplo, Jerusalém, está escrito que é um lugar a partir de onde todo o universo, quer dizer, é o centro do universo, todo o universo foi criado a partir do ponto de Jerusalém, aonde futuramente foi construído o nosso Beit HaMikdash e aonde, Bezrat Hashem, em breve, vai ser reconstruído o nosso terceiro e definitivo Beit HaMikdash. Então, esse lugar é o centro do universo, quer dizer, essa oportunidade da gente poder estar tão conectado com Hashem nessa terra que tem tanta santidade, que tem tanta espiritualidade. Então, Moshe Rabbeinu está querendo mostrar para o povo, para eles saberem dar valor. De novo, se você não sabe dar valor, então a coisa não vale nada. Quando a gente fala leodot, leodot é agradecer e leodot também é reconhecer. Eu só consigo agradecer se eu sei reconhecer o valor das coisas que eu tenho na mão. Também, na nossa paraxá, a gente vai falar sobre mais um aviso, né, que Moshe Rabbeinu vai dar sobre seguir os caminhos de Hashem. E aqui tem um passuco muito interessante. Aqui talvez tenha uma das perguntas mais perguntadas pela humanidade, está explicitamente ensinado na nossa paraxá. Então, Moshe Rabbeinu fala para o povo o seguinte ensinamento: Veata Israel, e agora, povo judeu, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. O que Hashem ele pede de você? A gente se faz essa pergunta o tempo inteiro: o que Deus quer de mim? O que eu estou fazendo aqui? Está escrito explicitamente na nossa paraxá, está escrito o que Hashem ele pede de você, que im leirai Hashem Elokecha lalechet bechol drachav. Hashem te pede só isso. Olha a linguagem do passuco: só que você tenha temor a Deus e ande nos caminhos dele, e que você ame ele. Espera aí, isso são coisas fáceis? Você amar Hashem e temer Hashem? Olha, é fácil ter medo do guarda de trânsito, que ele pode te dar uma multa. É fácil amar o meu pai e minha mãe, que me fizeram e me fazem ainda só coisas boas. Mas como eu faço para amar Hashem e temer Hashem se eu não consigo ver Hashem, se eu não consigo ter um contato direto com Hashem, de falar com ele, escutar ele falando comigo, por mais que Deus se comunica com a gente o tempo inteiro. Aquele que quer prestar atenção, ele vai perceber que Hashem está falando com ele o tempo inteiro. Mas não é um contato natural, não é um contato direto, é algo que tem que ser criado. Então, como que eu posso temer e amar Hashem se ele está, entre aspas, tão distante da nossa realidade material? Deus está acima de tudo isso, ele é o Kadosh, 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 ele está Kadosh, ele está separado de qualquer materialismo. Como que eu faço para amar e temer Hashem? Então, o Rambam, ele vem responder para a gente. O Rambam, ele fala o seguinte: qual é o caminho para amar e temer Hashem? Ele fala, para amar Hashem, a gente deve refletir sobre as maravilhas da criação, olhar a infinita sabedoria de Deus, a gente vai chegar ao amor a Deus, e quanto mais a gente perceber a grandeza de Hashem e quanto nós somos pequenos, a gente vai chegar no temor a Deus. Por que está escrito no Passuco que é só isso que a gente quer? O Rambam está respondendo. Qual é o caminho? Deus está ensinando que amar ele e temer ele não é algo que você vai acordar amanhã. Olha, assisti uma aula ontem do Rav Efraim, e o Rav Efraim falou que eu tenho que amar Hashem, então a partir de amanhã eu amo Hashem. Não vai acontecer isso. A gente não vai acordar no dia seguinte amando Hashem e temendo Hashem. Mas o Rambam está falando
Existe um caminho, e esse caminho ele implica a reflexão, prestar atenção nas coisas, olhar as maravilhas, olha o que Hashem criou, olha o tamanho do universo que Hashem criou para a gente, as bondades, o sol nascendo, o pôr do sol, as diversidade que tem de comidas, de flores, de coisas maravilhosas, paisagens lindas no mundo. Para quem que Hashem criou tudo isso? Para a gente. Uau! Quanto mais eu refletir, eu vou chegando no amor a Hashem. Quanto mais eu perceber a grandeza de Hashem, a grandeza do mundo que ele criou e como nós somos frágeis, como nós somos pequenos, a gente vai chegar no temor. É só isso que Hashem quer, que a gente comece a refletir, que a gente comece, através das pequenas coisas do cotidiano, se conectar com ele, cumprindo as mitzvot, fazendo como Hashem pediu, criando esse relacionamento de amor, daquele que pode pedir do outro coisas pequenas, e a gente fazer com alegria. Da mesma forma, quando a gente ama alguém, a gente faz, a pessoa te pediu alguma coisa, você faz com alegria, você quer fazer a mesma coisa. Deus pediu para a gente. O que é uma mitzvah? O que Deus pediu para a gente. Se a gente fizer isso com alegria no nosso cotidiano, nas coisas pequenas, a gente vai estar construindo esse nosso relacionamento com Hashem. E é só isso, a gente vai chegar através desse caminho, através da reflexão, através de cumprir o que ele pediu para a gente vai chegar no amor e no temor a Hashem. Shabbat Shalom.